nome é Gabriela Sorra, eu sou especialista em terapia integrativa. Tenho primeira formação em Direito, mas depois psicossomatologia, terapia floral, psicanálise e outras tantas. E me dedico ao tratamento do corpo, da alma e da essência. E é por isso que eu venho falar abertamente dessas coisas. E é por isso também que hoje eu resolvi ensinar para você uma meditação muito simples que vai fazer com que você viva muito melhor. But, ressalvas, não se medita à beira de lago poluído. Não se medita em ambiente cheio de fungo e umidade. Essas regras que são estudadas com muita seriedade pelos asiáticos devem ser observadas pelos ocidentais. Se você está com a casa verde de mofo, você não vai fazer exercícios respiratórios dentro de casa. Se está chovendo e caindo raios também, não, muito menos de pés descalços. Qual o ambiente para meditar? Primeira postura. Coluna ereta, não impertigada. Qual a diferença? Coluna ereta, ela está reta e está confortável. O meu crânio, né, o pessoal do YouTube está vendo melhor, o crânio, ele está apontando em linha reta. Nem para cima, nem para baixo. Reto. Tudo relaxado, boca, olho. Posso fazer uma mudra, uma posição de mãos, mas o ideal é relaxado efetivamente. Então coloque as mãos sobre os joelhos, viradas as palmas para baixo e sem se impertigar, que é isso aqui. Gente, eu vivo em curso de meditação. E assim, como um meditador antigo sabe que alguém é meditador novato e deslumbrado, assim, quer se aparecer. Primeira coisa que o novato faz é isso aqui. Se esticar todo. Chega a ficar duro, assim, isso aqui. Tem gente que dá pra ver esticado isso aqui, assim. Duro. Bota a mão aqui assim. Empina o nariz, naturalmente. E ainda olha para os outros como quem diz, eu estou na postura mais difícil, então a mais correta. Não! Não! Tudo que gerar dor, tensão, é um atrapalho. Ontem, Lama Sherabi, que estava dando palestra sobre a meditação daqui a pouco eu me lembro, uma meditação mahayana, né? Primeira coisa que ela disse, sem frescura, com toda razão, mas isso serve para todas as meditações. E as religiões, dentro do budismo, existem muitos budismos, como dentro do cristianismo, existem muitos cristianismos. Tem umas que são de base exibicionistas. E aí é aquela rigidez, falou em rigidez, já estragou. É aquela rigidez ao meditar. E aí um olha para o outro e diz assim, eu estou há 12 horas de frente para uma parede branca. E o outro, eu meditei 24 horas de frente para a parede branca. E aí passa o mestre, com dor nas costas, curvado, olha, faz assim. E diz, não entenderam nada, nada. Porque a meditação não é uma disputa, não é uma questão de ego, é uma questão de bem-estar individual para gerar bem-estar coletivo. Porque pessoas felizes não incomodam. E essa meditação, que eu chamei de meditação da suprema harmonia, eu baseei em 8 meditações diferentes, incluindo a meditação de Bodhicitta, a meditação de alquimia da uma Krishnamurti, a meditação respiratória do pranayama, a meditação da Shamatrina e a antiga meditação do fogo. Mas ela é absolutamente simplificada. Primeira coisa, você chegou num ambiente, certo? Cheguei e me senti um
estranho no ninho. Sabe assim, eu confesso para você, se eu chego num ambiente onde as pessoas estão todas ali para serem vistas e ostentarem, eu me sinto muito mal. Porque eu fui criada nesse meio e isso me dá náuseas, entende? Me dá. Hoje eu já tô treinada, eu já fico de boas, mas no início eu chamava de urticária. Eu chamava de patinite, alergia das patas, entendeu? Estudei em colégio público, fiz faculdade de colégio particular, em universidade particular. Tudo, toda a escala de valores, toda a afetividade, nada valia nada. O que valia era a bolsa que tu estava usando e o sapato que tu estava usando. E que alguém visse, porque se ninguém viu, não tinha valor. Ou então agora eles já estão dizendo que são os luxos ocultos. Tu tá com um colar de $1 milhão escondido. Só tu sabe. Mas tu sabe que tu tem um colar de $1 milhão. Você tomar um tiro na testa, você não vai ter nem o colar, nem os ossos. Entenderam? Eu não me sinto bem num lugar assim. Mas às vezes você tem que estar num lugar desse para dar uma palestra, para conviver com as pessoas. Às vezes você tem que ir na casa de pessoas que você não tem nenhuma paciência, para não dizer odeia diametralmente. Às vezes você não sabia, mas se depara com uma situação extremamente constrangedora. Ou se depara com pessoas que já estão preparadas para te morder. Por quê? Porque um defeito que eu vejo nos livros que ensinam meditação, ontem eu estava lendo o Tess. Assim, a arte da felicidade, a prática da compaixão e a essência da felicidade. Os 3 livros falavam como você deve se portar para que o outro fique feliz. Mas eram de uma ingenuidade. Em nenhum desses livros eles pressupunham que o outro já estava esperando você, pronto para te destruir. E isso é muita ingenuidade. É que nem estudar magia e achar que ninguém tem motivo para te fazer mal em magia. Eu não fiz nada, gente. É tolice em 2025 você achar que tudo que acontece no mundo é resposta da lei de ação e reação nesta ou em outras vidas. Mas então eu vou me compadecer do outro. Tadinho, ele deve ter motivos para estar ali se irritando, foi a criação, foi o pai, foi... Isso forma um trouxa. Não iluminado, não ser consciente, porque para sermos conscientes, temos que estar com olhos abertos. E dentro desses olhos abertos, aceitar uma grande verdade. Existem pessoas que não têm nada para fazer, têm transtornos psiquiátricos, ou não têm e não tinham nada para fazer, e resolveram escolher você para sparring, para bater. Os narcísicos, os psicólogos, por favor, né? Me deem base no que eu estou dizendo. Transtorno narcisista, ele vai tirar alguém. E não precisa ter karma nenhum para isso. Certo? Você não precisa ter feito nada para alguém te invejar. Basta ter nascido e o outro ter recalque. A série do Gênio que está na Netflix agora, não prestem muita atenção, ela é toda baseada no Antigo Testamento. Só que o cerne dali não é isso. O cerne é o que é um psicopata. Segundo ponto a ser observado na série é os motivos pelos quais as pessoas detestam as outras, que não tem nada de karma. Entende? Um recalcado é um recalcado. Um recalcado é um recalcado, uma recalcada é uma recalcada. Todo mundo pergunta, mas o que eu fiz? E eu digo, você tem dente, você nasceu, você existe.
Às vezes você está casada com uma pessoa que todo mundo odeia, mas aquela lá ou aquele lá gosta. Às vezes você comete o erro de ser gay ou de ser hétero. Eu já recebi toneladas de magia para que eu trocasse a minha opção. Boa noite, a minha opção afetiva e sexual. E com toda a calma do mundo na época, eu fui conversar com as pessoas. Elas não negaram o que estavam fazendo. E disse, vocês devem respeitar a minha individualidade. E o meu casamento. Mas é que tu não experimentou ainda. Eu disse, gente, usar de magia para manipular a vontade alheia é errado, ponto, acabou. Entendeu? Então, sendo uma pessoa que já apanhou muito nessa vida, eu perdi uma coisa chamada ingenuidade. E é por isso que eu digo que uma pessoa consciente não pode ser ingênua. Né? Não pode dar um discurso dizendo que o mundo é feito de felicidade quando o Nepal está pegando fogo. Né? Então, o que eu vou ensinar para vocês é apenas algo que vocês podem usar para se acalmar, para conviver melhor, para diminuir o estresse. Mas não façam isso no centro de uma cidade poluída, num lugar extremamente ruidoso, né? E ao mesmo tempo podem fazer isso até caminhando, porque não precisa grandes preparos. Só precisa observar a si. Então é o seguinte. Quando é que eu comecei a fazer essa meditação? Eu conheço as meditações que embasaram, como eu disse, Pranayama, Bodhicitta, Shamatha, para mais de 20 anos. Mas foi esse ano, esse ano agora, 2025, que eu sofri uma puxada de tapete, mas uma puxada de tapete, assim, terrível, de uma pessoa que eu amava muito. E tudo que dói, tudo que esfaqueia, é de alguém que está muito perto. Né? E eu me vi sem saber como reagir. E a minha primeira reação foi de uma sagitariana, elemento fogo, com menopausa. Né? Ainda literalmente de menopausa, como eu disse, ainda menstruou. Eu virei um bicho. A música que tocava no HD da TDAH, quem tem TDAH aqui? Vocês têm o Spotify na cabeça, né? Não precisa o do celular. A gente tem playlist na cabeça. A música era acabei com tudo, escapei com vida. Sabe? Fera e ferida, assim. Porque era assim que eu tava me sentindo. O meu corpo tava todo vermelho, eu tive uma crise de autoimune. Tudo, todo o meu eu doía de decepção. E eu precisava botar aquilo pra fora. Chegou o momento que eu cheguei a vomitar, botando aquilo pra fora. Gabi, pra que tu tá contando tudo isso? Não era mais fácil só dar meditação? Nós ficamos com a meditação, não sabemos de nada disso e melhoramos nossa vida. Não. Qualquer ensinamento sem contexto, sem o motivo pelo qual ele é dado, ele é incompleto. Ele é muito incompleto. E é por isso que eu estou explicando por que eu fui em busca de algo que me ensinasse a reagir. E compreenda, eu não fui em busca de algo que me ensinasse a me compadecer do outro que puxou meu tapete sem nenhuma piedade, sem uma gota de respeito, sem nenhuma dignidade, sem perguntar para mim uma única vez sequer o meu lado da história. Puxou e não quis mais saber. E eu não fui atrás de aprender a como reagir a essa pessoa. Ali eu descobri 3 coisas. Eu estava num ambiente que eu não pertencia, que era extremamente tóxico. Era um ambiente onde
Todos mentiam descaradamente. Eu era a única que tem o hábito sagitariano de dizer a verdade. Eu estava fora de casa. 2, ostentação. Eu estava de Crocs e o pessoal de salto fino. 3, por saber os segredos das outras pessoas e não expor, eu acabava me tornando conivente. E isso estava me corroendo, estava sendo tóxico. E por engolir tudo isso, eu não estava tendo compaixão comigo. Mas por que você não saiu de lá? Eu saí. Eu saí. Doída, machucada, ferida, mas saí. E aí eu fui em busca de como sair sem estar ferida. E é isso que eu quero ensinar para você agora. A autocompaixão. Primeiro passo. Encontrar uma posição confortável. Se o confortável para você é estar com algo no pescoço assim, ó. Eu sempre digo que a posição confortável é aquela que você dormiria numa sala de aula. Se você está numa aula chata, a posição que tu certo que dormiria ficando nela é a tua posição certa. Ah, mas vai fechar o canal, tal. Não importa. Cada pessoa tem a sua posição de fingir que está acordado numa aula de direito. No meu caso era clássica, assim. Eu fazia assim, e qualquer coisa eu abria o olho. Mas eu ficava assim. O problema é que hoje eu ronco, né? Aí o pessoal diz assim, tu não tá prestando atenção. Não, eu ouço meu ronco e ainda tô ouvindo. É mais louco. Porque de tanto meditar eu não afundo, eu fico naquele alfa. Mas encontre uma posição confortável para você, pode ser até deitado. N vezes fiz deitado, funcionou. De pé, funcionou. Sentado no banco do shopping, funcionou. Então funciona, desde que você se solte. Então, por exemplo, no meu caso, numa cadeira de escritório, não seria impertigada para mostrar o quão reto eu sou. Não, é assim mesmo. Eu tirava para trás. Ah, mas a tua coluna não está reta, perfeita. Nunca foi. O importante é que a minha energia circule. E nesse momento, então, eu vou respirar do jeito que eu estou habituada a respirar. Entra pelo nariz, sai pela boca. Ou entra pela boca e sai pela boca. Ou entra pelo nariz, sai pelo nariz. É do jeito mais confortável para você. Enquanto eu respiro, eu vou trazer para minha mente aquela pessoa e aquele ambiente que me incomoda, mas me incomoda muito. Todo mundo tem. Se alguém diz, ah, mas o guru fulano não tem, larga ele dia 24 de dezembro, na 25 de março em São Paulo, sem ninguém para assessorar, com uma placa escrito promoção. Vamos ver quanto tempo ele leva para ter um surto. Né? É muito fácil estar com gente servindo comida na tua boca e se dizer espiritualizado. Então vamos lá. Então vamos visualizando aquele lugar horrível. Eu tenho um lugar bem recente na minha mente que marcou, gerou trauma. E acrescento uma pessoa, primeiro uma pessoa, que é motivo de dor de cabeça. Ai, mas eu já perdoei, não sei o que, tarará.
Beleza, mas você ficaria no ambiente com essa pessoa se a resposta for não, é essa. E eu apenas vou respirar. Eu vou mentalmente estar naquele lugar, naquela situação, da forma mais neutra possível, ou seja, respirando. Nada naquela pessoa me traz medo. Nada naquela pessoa me traz afeto. Nada naquela situação vibra negativamente. É uma técnica dos guias. Se eu caminhar nos infernos, estarei vestido de demônio. Se eu caminhar no umbral de guardião, se eu caminhar nas colônias de guia, se pisar nos campos celestiais, serei dragão. Se estiver diante da presença, serei profeta ou anjo. E se a própria presença estiver em mim, assim serei o divino. A adaptação. Nenhum músculo do meu corpo, nenhum único pensamento luta contra o ser que está diante de mim e o lugar que está à minha volta. Eu primeiro observo, aprendo com o lugar e a pessoa. Observo minhas emoções, por que essa pessoa me causa constrangimento, tristeza ou dor, por que o ambiente me traz estranheza. Fico observando como um fantasma que está invisível, podendo livremente analisar, observar e até tomar notas mentais de tudo o que está sendo vivido. Respiro. Não deixo que nada interfira na minha paz. E não luto. Respiro e observo. Conscientemente. Posso estar de olhos fechados, de olhos abertos, semi-abertos, levemente voltados para baixo. Mas eu fico ali respirando. Sem nenhuma pressa. Até que absolutamente nada me afete. Que eu esteja consciente de tudo e todos à minha volta.
mas não estou lutando com ninguém. Estou tão consciente que posso desviar. Estou tão consciente, tão tranquilo, que responderei, se quiser responder, no meu tempo. E não a partir da cobrança do outro, mesmo que tenha recebido uma garrafa de espumante na cabeça, ou algo do tipo. Eu respiro, me acalmo, observo tudo ali. Se não há motivo para estar naquele lugar, eu saio, respirando e profundamente grata pelo meu livramento. Se ali é um lugar que eu preciso estar, mesmo com a roupa rasgada, mesmo com pessoas rindo, eu vou estar autocentrada, focada em deixar para lá. Eu não tenho solução, solucionado está. Não há o que fazer, paciência. Eu só não vou agir descontroladamente, dando energia para aquele ambiente inóspito e para aquelas pessoas inóspitas. Nem uma gota de energia. Se eu vejo algo no celular que me estressa, respiro. Se vejo uma injustiça e posso interferir, interfiro. Não posso, respiro e já vou me libertando da culpa que a minha própria mente poderia produzir. E essa respiração se torna meu refúgio. Eu posso voltar para ela a qualquer momento. Para ter um filho, para observar um filho e não me sentir vítima dele. Para reagir sabiamente a uma pessoa violenta ou difícil. Minha respiração não fará com que ela haja do jeito que eu quero que ela haja. É importante saber. Eu só estou soltando as minhas próprias rédeas, as minhas próprias feras, para que elas não me dominem. E se eu precisar me defender, vou me defender com a cabeça fria. Sem estar cega pelas emoções.
é muito mais fácil depois de uma meditação simples assim. Depois de educar a mente, como educamos ao IA, a um cachorro, a um gato, a uma criança. Se você praticar um pouquinho, todos os dias, pegando cada vez pessoas mais irritantes, situações mais difíceis, e respirar até que elas percam a importância, até que elas percam o peso, até que elas parem de despertar nas glândulas endócrinas, nos chakras, nos centros de energia, reações de humores e reações de neurotransmissores, certo? Reações neurológicas. Então, você traz aquele lugar, aquele momento desagradável e leve o tempo que levar, apenas respira. Não é chamata, porque o seu objetivo não é ter foco. Não é pranayama, porque o seu objetivo não é limpar os dutos respiratórios. É harmonização. Você pode, inclusive, visualizar a carta do tarô, certo? Aqui eu vou pegar para vocês, da temperança, que é o representante do signo de Aquário. Dizem que o aquariano é a pessoa com o coração mais frio do zodíaco, mais gélido. Na verdade, ele é o ar em sua plenitude. E vento ninguém segura. E essa meditação é baseada no signo de Aquário. Você vai nutrir-se de ar até nada mais daquilo que estava lhe incomodando fazer sentido. E vai observar a si mesmo, vai observar as suas reações, por que você estava com mágoa, você estava com raiva, se aquilo é repetição de algo que aconteceu na infância. Você só não vai, em hipótese alguma, se culpar. O objetivo é relaxar, ficar confortável dentro do próprio corpo. Olha a carta da temperança, que linda. A carta do arcanjo e do equilíbrio da água entre os dois jarros. Né? Esse é o etéreo tarô, meu tarô favorito. Esse equilíbrio entre os dois jarros e também o ar pelo qual a água, que são as emoções, passam, né? Quando eu passo de um jarro para outro, isso na medicina chinesa, eu estou carregando a água de ar. Então, de prana, de energia, de vitalidade. E eles fazem várias vezes, como a água que cai da cachoeira. Ela vai sendo enriquecida de oxigênio. E é chamada de água pura ou água sagrada. Uma água dessas, em tempos antigos, custaria um celular da Apple. Sério? Uma água que passou de um pote para o outro várias vezes? Sério. E o que você vai fazer com as águas do seu corpo, que estão extremamente afetadas pelo instinto de reagir prontamente, é dar a elas o tempo exato para que nada mais daquilo importe. É interessante que essa meditação é a base para algo muito mais avançado, que eu vou trazer para vocês aqui no YouTube e aqui no Instagram, que é o tempo de espera e o acesso a entidades como os arcanjos. Não importa a sua religião, certo? Divindades de alto giro de partículas e de luz
muito elevada, tem o efeito da água sobre a pedra quando nós estamos com a aura carregada de suor, então viscosidade, olhos, vários olhos. Quando a gente está com raiva, magoado, nosso cabelo folhoso, quem dirá o campo eletromagnético. E aí nós temos um efeito de bloqueio e os seres de luz não chegam perto. Inclusive, se você comer comida pesada, e o pessoal diz, vai fazer uma cirurgia espiritual, não come carne, não pratica sexo, isso já é um pouco adaptação moralista. Na verdade, você não pode estar cheio, tem que estar nutrido, saudável, mas de uma alimentação de fácil digestão. Às vezes um peito de frango é de muito mais fácil digestão do que um pratão de feijão, que teoricamente não tem restrição na sua cirurgia espiritual. Sempre apelem para a lógica e para a razão. Aí vocês não vão errar na prática da espiritualidade. Religiosidade, a gente acredita, alguém manda, a gente obedece. Espiritualidade, use a razão. Então, se você está muito cheio, você está pesado. Se você estiver leve, né, respirando tranquilamente. Gabi, mas quando eu fico nervoso, quando eu fico com medo, quando eu fico com pânico, a primeira coisa que trava é o diafragma. É verdade. Eu já tive pânico. Eu sei que é assim. E a primeira coisa que eu faço é inspira. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5. Solto, soltando. Vai estar trancado. E a minha vida vai estar completamente focada em respirar e mais nada. Toda pessoa que sofre de pânico e ansiedade, quando a respiração começa a ficar arrítmica, começa a ficar incomum, né, começa a ficar instável, não tem que ter outro foco. Resolver o problema, se acalmar, gritar para salvar o outro, para tudo, só respira. Até a respiração voltar ao normal. Leve isso 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas. E não respire rapidamente para não hiperventilar. Não, às vezes sai som. Não tem problema, vai de novo. Aí solta o corpo. Solta. O coração começou a bater mais lento. Quando ele bate acelerado, não precisa de relógio, né? A gente sente tum, 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 tum. Começou a bater mais lento. Beba água. Não quando estiver eufórico. Quando já diminuiu a velocidade. Eu bebo litros por dia. Aqui tem 1,5 litro. Sim, muito do meu corpo é água, já diuturnamente. Ai, mas não prefere ficar sem esse excesso de água e parecer mais magra? Olha, eu me gosto. E quem me gosta me acha fofa. Então, beijinho no ombro para as invejosas. Queridos, a moral é respirar. Mas tenho o hábito. A minha filha coloca a lembrança dela de meditação na caneta que fica na frente dela, porque ela não esquece de fazer a prática. É a caneta que ela usa para escrever. Eu tenho o hábito de fazer minhas práticas respiratórias antes de dormir, porque eu não consigo dormir sem elas. Então, ali vai ser sempre
digamos assim, inevitável, né? De manhã eu não lembro, mas de noite. E às vezes quando eu me dou conta, é 7 horas da manhã e eu estou ali. Não vi o tempo passar. Não sonhei, não saí do corpo, não fiquei imersa. Eu só entrei num estado profundo de tranquilidade e eu fiquei. Simples assim. E tudo que dá certo na vida é com rotina, não disciplina. Porque a própria palavra disciplina já prevê uma certa ordem e uma certa cobrança. E isso gera angústia, certo? Você escova os dentes depois do almoço porque já está acostumado. E os seus pais tiveram que lhe lembrar durante muitas vezes. Então isso não era disciplina, era lembrando o outro dizendo, vamos, escova os dentes, filho, escova os dentes. Respirar é a mesma coisa. Você pode botar o celular, para para respirar. Alguém vai perguntar, você está de frente para uma pessoa, vai perguntar, o que eu estou fazendo? Minha prática respiratória. Eu estou te incomodando? É treino. Porque quando eu precisar dela, eu mal comecei e o corpo já está educado. Como assobiar para o cachorro e ele sentar. O pânico é a perda pelo cérebro do controle inconsciente de suas funções. Pelo excesso de enzimas liberadas no sangue em um momento difícil, que é o que a gente chama de momento de trauma, ou evento pós-traumático, depois do trauma. Da mesma maneira, respirar e educar a respiração sem ter objetivo de foco, de limpeza pulmonar, de ser melhor, de fazer yoga, sem ter objetivo. Apenas deixa pra lá. Absent mind. Não é mindfulness, foco. Não, é absent mind, let it go. Quiser botar a musiquinha, let it go, let it go. Não tô nem aí. Mas você tem que se importar com tal coisa. Você não está deixando de valorizar nem a opinião do outro. Você só não está dando peso para isso. Então, pratique respirar, soltar. Sempre trazendo algo péssimo para a mente. E respira até que aquilo se dilua. Os mestres de meditação gostam de chamar de enganar a mente. Porque quando eu faço, eu estou espalhando as partículas do ar. Então quando eu faço, eu estou dizendo para minha mente, bagunça tudo, tira tudo daí. Estou varrendo para longe. Eu acho genial. Eu já gosto de fazer com a boca mais aberta. Se eu tô com a nariz entupida, então com a boca, é só a boca mesmo. E aí paro com tudo. Mas pode estar caindo o mundo. Paro até que eu volte ao normal. E a cada dia, o tempo que eu levo para voltar ao estado de absoluta serenidade é menor. No início era muito difícil. Depois de um ano, começou a durar umas 2 horas. Esse ano, 15 minutos. E atualmente, porque a gente aos poucos vai se tornando mais consciente, mais e mais e mais consciente do que pensa, de como reage, por que teve chilique, como respira.
de tanto fazer, você faz muito bem. A pessoa pergunta como é que tu tem uma vidência tão paranormal. Simples, eu atendo todos os dias, de 8 a 12 horas por dia. Então eu uso a vidência de 8 a 12 horas por dia. Isso é mais do que um corredor treina para uma maratona. Simples assim. É o uso diário que desenvolveu. Não é um ser, um cristal. Eu uso. É o que eu faço o dia inteiro. Gabi, eu não tenho cliente para fazer o dia inteiro. Faz de graça. Eu comecei minha vida trabalhando de graça. Qualquer estagiário de primeiro escalão trabalha de voluntário. Eu trabalhava voluntariamente. E aí, é claro, eu tinha muito cliente. Né? E eu fui atendendo gratuitamente. Desculpa ficar passando a mão no olho. Mas é que o ar tá ligado. Né? E aí a gente pega. Mas eu comecei atendendo gratuitamente, faz muitos anos isso. Era reiki que eu atendia. E eu aprendi horrores sobre morte, quase morte, entrada do corpo, saída do corpo, momento da morte. Quando o espírito sai do corpo e você não morre. Exatamente nesse período que eu trabalhava gratuitamente. E trabalhava de 8 a 12 horas por dia. Aí nem todo mundo pode se dar a este luxo. Se você trabalha num supermercado, no caixa, analise todas as pessoas que estão passando pelo caixa. Respire, acesse a sua visão psíquica e vá fazendo as contas, olhando para a pessoa e para a aura dela. Vai ver de um tudo. Mas com certeza, depois de 6 meses, você vai estar caminhando na rua, você e os fantasmas. A questão é que a gente tem que aprender a conviver com eles, certo? De boaça, assim. Entendendo, óbvio, são todas pessoas. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro que você vai respirar trazendo um lugar, uma pessoa que te incomoda e vai respirar até que aquilo não te incomode. Você vai visualizar, se quiser, a carta da temperança do tarô com os jarros de água, ou vai visualizar um aquário. Um aquário. Imagina um aquário. A pessoa está do outro lado do aquário e você está desse. E você vai respirar até que nada daquilo, nenhuma praga, nenhuma magia, nada daquilo que te jogaram faça o menor sentido. Eu desafio vocês a fazer essa prática 21 dias. Desafio aqueles que têm bom senso a fazer pro resto da vida. E eu tenho certeza que com algo tão bom e tão simples, você, no mínimo, vai se tornar uma pessoa extremamente consciente e muito, muito mais feliz e saudável. Beijinho.